Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre Excel. Ok? A gente vai fazer 2 aulas sobre Excel, algumas funções básicas, para depois fazer outras aulas no Google Planilhas, né? Ok? Que é o que a gente comentou em sala de aula. Bom, no Excel vou deixar aqui eu já tenho o material postado para vocês, né? No Excel. E eu vou falar sobre ele agora no próprio Excel e vocês vão poder acompanhar, ok? Então eu vou compartilhar a tela. Pronto. Então vocês já estão lá vendo aí a tela do Excel, meu rosto aí no cantinho. Vamos falar sobre o Excel. Então o Excel é um dos primeiros programas, né, de planilha eletrônica, né, que foi divulgado assim para usuário doméstico como a gente, né? Então, uma das primeiras versões foi, se eu não me engano, 95, né? 98, 97. Então, a gente tem já há mais de 20 anos aí, da mesma forma que o Windows teve suas versões, né? O pacote Office da Microsoft também teve suas versões, né? E aí surgiu, como a gente já comentou em sala de aula, as versões do LibreOffice, né, do Linux, e também as versões agora surgiu a versão do Google, né, que é o Google Planilhas, o Google Docs, né, documentos, o Google Formulários e o Google Apresentações, né. Como a gente já falou, a grande vantagem de se usar o serviço do Google é que é gratuito, né, e já é feito na rede, não há necessidade de você fazer backup, né. Bom, então, começando aí, quem tiver com a planilha em aberto, o documento em aberto, né, vai poder observar lá o documento, né, e a gente tem vai falando dos operadores, né, do Excel, e a primeira funçãozinha que a gente vai ver aqui, para quem nunca mexeu no Excel, é a função da soma, né? Alguns botões, eu digitei aqui na coluna, vocês já estão observando aí, né? Alguns valores, né? Na coluna C aqui eu coloquei na célula, na C1, C2, C3, C4, né? Então, para quem nunca viu o Excel, trabalhou com Excel, ele é em forma de tabela, né? Você pode ver que nós temos as colunas A, B, C, D, e temos as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito aí, se você imaginar até quanto vai, né? Deixa eu colocar só um zoom aqui para ficar melhor, se vocês forem ver isso. Se vocês estiverem usando o smartphone, vai ficar bem melhor. Vou colocar aqui 250% no zoom. Isso, ficou bem melhor. Bom, então, como melhorou já a visualização, vocês estão observando o seguinte, que nós temos as colunas e as linhas, né, cada um no seu endereço aí, e quando eu coloco aqui o cursor em cima de alguma célula, né, cada casinha dessa aqui eu chamo de célula, ok? Cada casinhazinha dessa eu chamo de célula. E quando eu coloco aqui o cursor em cima, acontece o quê, pessoal? Eu tenho lá em cima da letra A, que vocês podem observar, tem um E5, né? Aí depois tem aqui uma coisinha, um certinho, um FX e um espaço em branco, né? Então, esse E5, ele está dizendo onde eu coloquei o mouse.
Então, na coluna E, linha 5. Ele vai dar exatamente a coordenada dessa coluna e dessa linha, né? Para você saber qual é a casa que você colocou o mouse, no caso. No 20, ó, quem é? É o C1. Coluna C, linha 1, correto? E observem que lá na barra de fórmulas apareceu o número 20. Né? Tá aparecendo lá em cima do B, ó, o número 20. Certo? Então, geralmente a gente costuma, quando vai digitar uma fórmula, a melhor forma de você digitar a fórmula é olhando para a barra de fórmula. Porque às vezes você está aqui na planilha mexendo em outra coisa, né? Visualizando outros dados, e aí a fórmula fica muito grande e você fica apertando, né, na setinha para a direita para visualizar a fórmula que está digitando. Não precisa. Você já visualiza aqui em cima na própria barra de fórmula. Ok? Nesse FX, né? Em cima do B tem o FX, certo? Lá no Google Planilhas tem a mesma coisa. É igualzinho, né? A posição dos botões, mesma coisa no Excel. Muda pouca coisa, né? Bom, então, uma das funções mais básicas que tem, das várias funções básicas do Excel, é a soma-se, né? Nós temos a função somar, né? E temos também a média, contar números, máximo e mínimo. São as 5 mais básicas que tem. Vocês podem observar que eu cliquei lá no canto superior direito, ali ó, do lado direito, ó, vocês estão vendo que tem o símbolo do somatório lá, cliquei lá em cima, né? Eu vou apertar aqui com o mouse para ele dar um alvo para vocês verem. Então, ele tem lá soma, média, contar números, máximo e mínimo. Então, essas são as fórmulas, as funções que já estão aí para você pegar pronto. Você não precisa digitar nada. Então, vamos voltar aqui na coluna, então. Eu coloquei os valores, vamos supor, de produtos, né? Vou colocar aqui alguns nomes: arroz, feijão, açúcar, café. Pronto. E aí, vamos supor que você quer, né, fazer a soma aqui desses produtos. Vocês estão observando a primeira coisa, que esses valores que eu coloquei, eu digitei 20, 30, 40 e 80. Ah, professor, você quer fazer a soma dos produtos? Isso é valor numérico? Isso é valor em reais? Pronto. Vamos supor que é o que custa aqui, o que eu gastei aqui na compra, que eu fui no mercado, né, por exemplo, e eu estou conferindo aqui uma nota. Então, tá. Aí, professor, não tem que colocar o cifrão? Então, primeiro erro. No Excel, ele diferencia letras e números. Então, se você colocar uma letra aqui, vou digitar R, o cifrão, né? Pronto. Isso aqui para o Excel, em alguns casos, ele vai reconhecer que quando você digitar isso aqui, dependendo da versão do Excel que você usa, ou do Google Planilhas, ele vai entender que isso aqui é um texto. Que isso aqui não é um número. Por quê? Porque começou com a letra R, correto? Algumas versões automaticamente já reconhecem que isso aqui foi uma formatação que você colocou. Mas, quando se trata de você colocar uma função do Excel, né, usar alguma função, às vezes acontecem alguns erros da função e você não sabe o que é. Então, uma primeira possibilidade é essa. Ele não reconheceu que isso é um valor numérico, né, e reconheceu que é texto. Vocês podem observar lá em cima, ó, depois que eu digitei, ele mudou para moeda. Estão vendo lá, ó, em cima, ó? Eu digitei o RS cifrão e ele mudou para moeda, o tipo da formatação da casa. Ó, o 30.
O 30, vamos baixar o mouse aqui, ele está como geral lá, ó. Agora eu vou colocar a formatação aqui, ó lá. O 30 agora virou moeda, certo? E se eu colocar assim, ó, R, né? S, sem dar o espaço. Ele já ajustou também, né? Agora, se eu fizer de outro jeito, vamos colocar aqui R 80. Ó, então, eu não coloquei o cifrão, né? Então, ele continua como texto, certo? O que é melhor que você faça para evitar esse tipo de problema em alguma versão do Excel, né? É você, na hora de digitar os dados, você coloca só os valores, né? E depois você clica no botão moeda. Existe esse botãozinho aqui, ó, chamado moeda, né? Monetário. Então ele vai dar lá, ele vai colocar automaticamente, ó, o RS, né? E os centavos, correto? Então, assim fica mais fácil. Então, por exemplo, nessa versão aqui do Excel, ele já está reconhecendo quando você digita, né? O RS cifrando, que não é. Lá no Google Docs, no Google Planilha, por exemplo, não, ele não reconhece automático. Você tem que, o mais correto é você digitar, né, o valor e clicar no símbolo moeda. Lá também tem, né? É o RS do próprio real, ok? Voltando então aqui à parte da função, eu vou selecionar as células. Você pode selecionar com o mouse ou segurar o botão do teclado, o Shift, né, aquela setinha para cima, em cima da tecla Ctrl, no seu teclado aí, e segura a tecla Shift e puxa para baixo, que ele vai selecionar. Então, nessa seleção aí eu tenho 20, 30, 40, 80. Todo mundo já viu aí que vai dar 50 mais 40, 90, mais 80, 170. Não é isso? E aí, eu não sei como é que é a estrutura da fórmula soma. Então, você vai aqui no botãozinho lá em cima, ó, já tem pronto para você. Coloca soma. Cliquei lá, ó, no botão, cliquei em soma. O que aconteceu? Já somou. Ah, mas professor, eu nem vi como é que é essa função soma. Aí você tem lá, ó, lá na barra de fórmulas, ó. Eu vou aumentar a largura da coluna aqui, né? Para que a gente possa ver a função. Observem que ela aparece lá em cima na barra de fórmulas e aqui é o embaixo onde você supostamente teria digitado, né? Então nós temos aí igual soma C1 dois pontos C4, certo? O que aconteceu aí? Toda função do Excel, ou se for uma fórmula manual, ela vai começar com sinal igual. Sempre que você digita o sinal igual, o Excel ou o Google Planilhas, no LibreOffice, né, ele vai esperar uma fórmula, né? E aí você usa a função, chama a função, no caso soma, abre parênteses e aí coloca o intervalo ou os critérios de acordo com a função que existir. Então, como essa função é simples, né? Soma, abre parênteses, C1, dois pontos, C4. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar o intervalo de C1 até C4, certo? Então, C1, C2, C3, C4. Então, esses dois pontos, C1, dois pontos, C4, colocar os dois pontos significa o intervalo, certo? Então, nós temos aí o intervalo, soma C1, dois pontos, C4. Ok? Aí fecha o parênteses e pronto. Dá um Enter e ele vai executar a fórmula. Uma coisa interessante no Excel
é que quando você aperta a fecha parênteses numa função correta, ele dá uma reforçadinha no parênteses. Não está dando aqui agora porque eu dei muito zoom, né? Mas normalmente, quando estou digitando lá normal, o tamanho de letra normal, o zoom normal, ele reforça o parênteses para dar tipo uma confirmação que a sua função está certa. Né? Se for observar, lá na barra de formas ele faz isso. Eu vou digitar de novo o parênteses. Ó. Então, vocês observaram que o parênteses ele ficou em negrito e depois voltou para o normal. Vou fazer de novo. Ok? Bem nesse local aqui da barra de formas. Quando ele faz isso, ele fica negrito e volta ao normal, é uma confirmação que você terminou aquele raciocínio e supostamente está correto. Certo? Para a lógica do programa aqui. Beleza? Bom. Ah, mas eu não podia fazer essa soma de outra forma? Se eu não quiser usar a função de soma? Pode. Então, igual. Se você não quiser usar a função, quiser fazer diretamente, você pode? Pode. C1, olha ele pegando o C1. Mais C2, olha, ele pegou o C2. Mais C3, mais C4. Então, você vê que quando você digita os valores, né, as coordenadas da onde você digitou, né, a tabela, os dados, ele vai selecionando para você ir vendo, né, onde é que você está pegando. Então, C1 mais C2 mais C3 mais C4. Vai dar a mesma coisa? Vai, vou dar um Enter, ó. 170. Só que lá na barra de fórmulas ficou, né? Não ficou a função soma, ficou a expressão que você criou. Né? Você criou uma expressão aqui. Ah, mas eu queria somar, eu não queria intervalo, eu queria somar também de 1 por 1, usando a função soma, beleza. Igual soma C1, 2 pontos, C2, ou 2 pontos não, ponto e vírgula, C3, ponto e vírgula, C4. Ah, qual a diferença, professor? A diferença é quando você usa ponto e vírgula, ele não pega o intervalo, ele vai pegar só aquela casinha que você falou. C1, C2, C3, C4. Né? Então, para pegar o intervalo de casas, tem que usar os 2 pontos. Certo? Vai ficar certo do mesmo jeito? Obviamente, vai ficar certo do mesmo jeito. Né? Ah, eu sou obrigado a usar do jeito que... de algum jeito? Não, você vai usar do jeito que dá certo. Correto? Do jeito que cumpre o que foi pedido. Seja na avaliação, né? Só que geralmente nos exercícios, por exemplo, nos meus, eu já peço para usar tal função. Então, se você chegou àquele resultado ou de outra forma, não vai servir. Né? Porque no exercício foi pedido especificamente para você usar aquela função. Certo? Então, a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? No aparelho eletrônico, né? Seja era do Excel, do LibreOffice ou do Google. Ok? Bom, então eu vou apagar aqui, ó, vou dar um delete e vou selecionar de novo a coluna. E vou lá em cima, no canto superior direito, clicar naquele botão somar lá em cima. Na setinha dele, né? Estão observando aí. Então nós temos a segunda opção, média. Vou clicar, ó. Ele calculou a média para mim, ó. A média dos 4 valores. Então, a média de 20 mais 30 mais 40 mais 80 é 42,5. Observem que a função média, o nome média tem um acento. Então, no Excel, se a função tiver acento e você não colocar, vai dar erro. Então, tem que colocar o acento se tiver na função, senão ela não vai chamar corretamente. E observem que ele colocou intervalo já, C1, 2 pontos, C4. Né? 42,50. Aí eu clico lá na barra de formas, ou clico aqui dentro mesmo, ó, 2 vezes, ele abre a fórmula para você visualizar.
certo? Bom, mas eu não quero mais tirar a média. Beleza, então vamos colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, desse lado. Vou escrever aqui, ó. Valor, olha que interessante. Valor total da compra, né? Sei lá. Média. Vamos colocar na ordem que existe ali, ó. Contar números. Opa. Contar números. Máximo e mínimo, né? Bom, então, algumas pessoas também, ao ver que a gente trabalha muito coloca o resultado das análises, das contas, embaixo, né? E acham que o Excel tem que colocar embaixo daquela coluna onde você declarou os valores. Não necessariamente. Mas, geralmente, quando você vai pegar e importar o dado de algum lugar, de uma tabela para outra, de uma planilha para outra, né, usando uma função, por exemplo, no Google Planilhas, ele pega, né, muito facilmente um valor de uma planilha para outra. E para que pegue esses valores, eles têm que estar organizados, né, coluna por coluna. Então, se tiver uma coisa muito saltada, ele não vai pegar corretamente, né? Então, o mais certo que a gente fala é que você trabalhe, né, da forma a organizar a tabela. Só que no nosso caso aqui, eu não vou colocar a soma, né, a média, nem essas funções aqui embaixo. Vou colocar do lado. Então eu posso mostrar o valor da soma em outra célula em vez de embaixo? Pode. Então aqui, ó, igual, ó, soma, né? E aí lá, eu até vocês perceberam agora que eu excluí uma coluna, né, que estava vazia lá. Aí aqui foi para o B, ó. B1, 2 pontos, B4. Fecha parênteses. Correto? Então, eu vou, ele já selecionou lá, ó, vou dar o Enter, ó, vai somar o 170, né? Ok? Não precisou ser aqui embaixo, ó. Vou colocar daqui, ó, x. Não precisou, né? A média, a mesma coisa, ó. Eu vou selecionar, né? E vou tirar a média, né? Aqui, ele fez lá embaixo, né? Fiz uma seleção aqui, ele pegou, tirou embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, igual, média, mesma coisa, ó, B1, 2 pontos, B4. Ó, certo? Então, fiz a mesma coisa. Não precisou ser embaixo, certo? Da mesma coisa agora, eu vou fazer o contar números, né? A função contar números. Se eu clicar lá em cima, olha o que acontece. Eu cliquei lá em cima, ele automaticamente pegou os valores imediatamente, né, acima da mesma coluna. Né? Ele achou que eu queria pegar os valores, mas eu não quero pegar os valores. Eu quero pegar ali, ó, de B1 a B4. Então, vou apagar B1, 2 pontos, B4. Então, quantos números tem de B1 até B4? 4 números. Correto? Então, essa função, contar números, ela faz isso. Ela vai contar quantas casas tem. Né? Se tiver vazio, ele não conta. Então, vamos supor que você tem 100 pagamentos e só foram realizados 30, e você usar essa função aí, você vai conseguir ver. Você tem 500 pagamentos para receber. Você não vai conseguir olhar tudo de uma vez. Aí você consegue ver quantos que foram preenchidos, né? Se você tem uma pessoa que preenche lá, quem pagou a mensalidade no seu produto, no serviço, aí você pode usar essa função para contar.
E vai aparecer, ó. Então, dá faltando 30. Vamos olhar quem é, né? Aqui, fazer um relatório para ver, para descobrir. Máximo. A do máximo também, eu vou lá em cima de novo, ó. Ficar máximo. Olha lá. Ele pegou os valores acima, né? Achando que os valores estivessem acima lá, mas eu não quero. Os valores que eu quero estão lá no B1. Vamos lá. B1, 2 pontos, B4. Desses valores aqui, quem é o valor máximo? Sabemos que é 80. Vou dar um Enter. Então, dessa coluna aí, do B1 ao 4, o valor máximo é 80. Agora, continuando, vamos pegar o valor mínimo. De qual intervalo? É esse intervalo? Não, é o nosso intervalo lá, arroz, feijão, açúcar e café. Então, apaga aqui, ó, B1, 2 pontos, B4. Então, quem é o valor mínimo desses 4 valores? 20, né? Então, 20 é o valor mínimo. Então, essas são as funções mais básicas do Excel. Somar, né? Fazer a soma, tirar a média, contar os números, tirar o máximo, né, de um intervalo, o valor máximo, e o valor mínimo de intervalo. Ok? Então, essas são as 5 funções básicas aí, mais básicas do Excel. Certo? Que tem ali em cima, né? Como eu já mostrei, elas escritas para você. Você só seleciona e clica no intervalo e clica aí que ele coloca para você. Você não precisa digitar. Certo? Aí tem depois da última ali, tem a opção mais funções. Aí você pode verificar, né, qual que tem mais, e aí você vai descobrindo as funções. Bom, então essa é a parte básica, né, do básico de planilha eletrônica, né? É saber colocar os dados de forma ordenada, né? E também saber digitar a forma, né? Chamar as funções. Bom, uma coisa que vocês podem observar aqui é que quando eu digito o sinal igual, o Excel espera a função, se eu digitar, vou colocar mais em cima aqui, ó, para vocês verem. Aqui. Se eu digitar uma letra A, vai aparecer o quê? Todas as funções que começam com a letra A. B, C, D, E, F, né? Então, GH, então, se você quiser, por exemplo, coloquei igual a H, ó, que legal, H aqui tem qual função? Ah, tem a função que chama hoje. Dá um Enter aí para você ver como é que fica. Oh, droga, aqui igual hoje. Deu Enter, mas não copiou, tinha que clicar. Hoje. Olha lá. A função hoje, eu abro e fecho parênteses para chamar o dia de hoje. Você pode observar que ela já tem ali embaixo, ó, com a parênteses aberto e fechado. 10/11/2020. Ele vai pegar pelo calendário do seu computador, obviamente, né? Se o seu calendário do computador estiver errado, vai pegar errado. Então, hoje, abre e fecha parênteses. Agora eu vou clicar de novo. Vou voltar aqui a apagar, ó. Eu vou colocar o hora. Hora. O hora ele vai dar, você tem que estabelecer o formato, né? Ele tem vários formatos aí de hora. Aí é porque eu não vou colocar aqui, ó, agora, né, do formato de hora. Mas ele também mostra aí a hora. Bom, então nós temos várias funções. Vou colocar aqui, ó, I, né? J,
Ó, o S, eu quero chegar no S. O S. Então, o S tem uma das funções que a gente vai mexer daqui a pouco, que é a função se, que é a função condicional. Né? Então, é interessante que você preste atenção, né, nas explicações que aparecem aqui em letra minúscula, para que você saiba o que você quer usar. Às vezes você quer fazer alguma planilha e você não sabe muito o que você quer fazer. E você consultando alguma função, você pode descobrir. Ou, claro, pesquisando no Google também. Né? Ok? Bom, então essa é a parte inicial que tem lá no PDF de vocês. Lá no PDF de vocês, ele já é a página 1, né, que fala do soma, eu já falei, soma, né, a divisão, subtração, as operações, né, máximo, mínimo, ok? Do hoje, da média, já falei, certo? Então, essas são as funções básicas do Excel. Eles estão vendo a tela ainda no Excel aí. Lembrando que qualquer outra fórmula matemática, como a gente já estabeleceu aqui, fez na mão, né? Que você consiga desenvolver, você pode fazer no Excel. Então, por exemplo, eu quero tirar 10% de 100. Né? Então, vamos colocar lá. Falou aqui é 100. Pronto. Igual. Né? Onde é que ficou 100? No B6. B6 menos B6 vezes 10%. Vou colocar um parênteses aqui, ó. Eu cliquei já para fechar. É um cálculo matemático que você costuma fazer, né? Mentalmente. A gente aprende desde criança, né? Eu preciso fazer aquela regra de 3 para descobrir uma porcentagem, né? E descobrir o desconto, né? Para quem compra muito, né? Não. Como é que faz? Aí seu pai, sua mãe ensinam, não, multiplica pelo desconto e subtrai do valor. Então, a abreviação da regra de 3, né? Então, a gente vai subtrair o valor do desconto do valor real. Como é que eu vou obter o valor do desconto? É só multiplicar o valor pela quantidade de desconto. 10, 20%. Então, B6 menos B6 vezes 10%. Então, a gente sabe que 10% de 100, né? 10 vai dar 90, né? E aí você faz aqui a expressão que você tentou. O que você está observando aqui? Que da mesma forma que na matemática, ele vai obedecer às regras matemáticas. Regra de expressão algébrica do ensino fundamental. Para você separar uma operação da outra, você tem que escrever o quê? Parênteses, né? Colchetes e chaves. Na matemática é assim. No Excel é a mesma coisa, ou no Google Planilhas. Para você usar uma expressão, né, que você criar uma fórmula, uma expressão, tem que usar. Só que no Excel só tem parênteses. Você só usa parênteses. Você não vai colocar vários parênteses, né? Abrindo, fechando. Não usa colchete nem chave nesse caso aí. Correto? Então, eu coloquei aqui, ó. Parênteses B6 vezes 10%. Então, primeiro ele calcula isso aqui, para depois fazer a subtração. Se você não colocar os parênteses, vai acontecer da mesma forma quando você fazia lá quando era criança, né? Você vai calcular as expressões erradas. Você vai fazer uma subtração antes de fazer a multiplicação. Não pode, né? Então, a gente aprende na matemática como é que resolve as contas matemáticas. Em primeiro lugar, potenciação ou radiciação, né? Raiz. Em segundo lugar, multiplicação ou divisão. Em terceiro lugar, soma ou subtração. Então, a gente aprendeu assim, nessa ordem. O Excel vai saber isso? Não. Você vai ter que dizer para ele com os parênteses.
senão vai dar errado, certo? Senão a fórmula ela vai dar errada, né? E, em alguns casos, como eu mostrei agora aqui, ele considera, né? Ele coloca a multiplicação aqui primeiro, né? Eu tirei o parênteses, ele deu certo do mesmo jeito. Mas em outros casos não vai dar. Então, cuidado com com as expressões que vocês criaram, né? Expressões mais complexas tem que colocar o parênteses, ok? Bom, R$ 90. Então nós temos aí, né? Desconto de 10%. Mas, professor, eu preciso escrever o desconto aqui dentro. Eu queria colocar para mais valores, né? Eu queria dar esse desconto, não tem problema. Você escreve o desconto fora, ó. 10%. Vou colocar aqui, 10%. Aí, eu vou tirar 10% de 100, mas eu vou escrever pelo lado de fora. Sem usar o investimento dentro. Ó. B6, mesma coisa. B6 vezes... Onde é que está o 10%? Está no E7. Concorda? Coluna E, linha 7. Olha lá como é que ele pegou. Circulou lá, né? E pintou 10%. Então, qual a diferença que aconteceu aqui agora? Eu não digitei valores na minha função ou na minha fórmula, né? Então, só tem coordenadas. Qual a grande vantagem? Que você pode copiar essa fórmula para outros lugares da tabela. Então, por exemplo, eu quero tirar 10% daqueles valores, de 20, 30, 40, 80. Né? Aí você vai fazer o quê? Vamos colocar aqui assim, ó. Vamos apagar aqui, ó. Produtos com 10% de desconto. Vou colocar aqui. Cadê a porcentagem de desconto? Bom, vamos lá. Arroz, né? Vamos supor que o primeiro vai ser um arroz. Vamos repetir aqui, ó. Eu estou fazendo em outra coluna para vocês verem que a gente não precisa estar obedecendo a mesma coluna, né? Dependendo do que estiver fazendo. Café. Pronto. Então vamos lá. Com 10% de desconto. O arroz com 10%, né? Deixa eu espremer aqui, ficou ruim de visualizar, né? Bom, o arroz com 10%. Então, vou colocar igual, né? Onde é que está o valor do arroz? Está no B1. B1 menos B1 vezes o E7, né? Onde está o 10%. Pronto. Então, vocês já puderam observar, né? Novamente, que a porcentagem aí já peguei no valor certo ali. Só mudei aqui onde pegou o valor do arroz. Olha lá. R$18. 10% de 20 é 2, né? R$18. E agora, professor? Eu preciso, né, digitar essa fórmula 4 vezes. E se eu tiver 200 produtos, eu vou ter que digitar 200 vezes? Não. É só você, enquanto vocês estão observando já aí, obviamente, clicar, selecionar a casa onde está a fórmula, né? No caso aqui, a primeira. E encostar o mouse aqui no canto superior dessa célula, vai virar uma cruz preta. Quando virar a cruz preta, você vai clicar, segurar o clique e arrastar para baixo. Professor, então automaticamente, né? Ele fez o quê? Ele copiou, né, a fórmula para mim. Vocês podem observar que a fórmula foi copiada. Olha lá, é uma cópia. E aconteceu uma outra coisa, professor, que eu estou observando aqui, ó.
A minha fórmula era B1, B1 e E7. Isso? Quando eu copiei, no feijão ficou B2, B2 e E8. B3 no açúcar, B3, B3 e E9. B4, B4 e E10. Por que que aconteceu isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, acontece isso porque quando você copia uma fórmula no Excel ou no Google Planilhas, ele incrementa os valores da coordenada. Os valores, né, os valores numéricos. Então, começou com B1, na hora que você vai fazendo a cópia da fórmula, aquela coisinha preta, ele vai incrementar. O que é incrementar? É aumentar uma unidade. Então, B2, B3, B4, B5, B6, até o infinito. Certo? É 7, é 8, é 9, é 10, até o infinito. É uma coisa automática que o programa faz. Né? Olha lá, clica 2 vezes, está vendo lá que ele incrementou. Só que, professor, aconteceu o seguinte, tudo bem que eu queria que ele incrementasse aqui, né? Porque o feijão está no B2, o açúcar está no B3 e o café está no B4. Não é isso? Só que os 10%, professor, ele só está no E7. E aconteceu o quê? Deixa eu só. Tá? E aconteceu o quê? Ele aumentou para o E8. Observe que quando você clica na fórmula, ele está mostrando onde é que ele pegou, né? Olha lá, é porque aqui a do B2 está lá em cima, né? Não dá para ver. Ficou muito grande o zoom aqui, ó, mas dá para ver. Se eu só ajeitar aqui, vou tirar essa do mínimo aqui, né? Para ficar maior. Excluir linha. Pronto. Olha lá. Ele pega o B2. O que tem no E7? Agora virou E6, né, outro? O que tem no E7? Nada. Ah, os meus 10% tá no E6, né? Porque eu excluí uma linha. Tá no E6, professor. Se receber incremento, quando eu copio a fórmula, ele vai pegar um valor vazio que não tem nada lá. E aí ele considerou a mesma coisa, né? Como se fosse 0%. Como é que eu vou resolver esse problema, professor? Porque eu tenho 500 produtos para colocar esse desconto. Como é que eu faço? Aí você faz como? Existe uma definição nas planilhas, né? Tanto no Excel quanto no Google Formulário, planilhas e no LibreOffice, Calc, que chama valor absoluto e valor relativo. Então, o valor absoluto, quando é um valor fixo, igual esse desconto aí de 10%, não tem outros valores embaixo, né? Ele é único. Então, tem como você colocar uma forma de quando for copiada a fórmula, que ele não incremente. Como é essa fórmula? Essa forma. É só colocar o símbolo do cifrão na frente e atrás da letra. Ou esquerda e direita, né? Isso é uma questão de hermenêutica aí. Bom, então você coloca na frente do E e depois do E. O cifrãozinho. Certo? Você vai... O que você está fazendo com isso aqui? Esse E6 vai ficar congelado. Você não vai ter, né, incremento quando copiar essa fórmula de novo. Vamos lá. Continua 18, né? Não vai mudar nada na função, no cálculo. Agora eu vou copiar ela para os 100 produtos que eu tenho. Encosta lá até virar a coisinha preta e arrasta para baixo. Ó, professor, mudou aqui, ó. Ficou outro valor. Então ele fez o cálculo? Fez, né? 10% de 33 ficou 27. 10% de 44 ficou 36. E 10% de 88 que ficou 72, né? Que a ideia era essa, né? Dar 10% de desconto. Observe o seguinte, que quando você copiou,
As fórmulas incrementaram as outras coordenadas, né? B1 foi para B2, B2 para B3, B3 B4. Só que o E6 ficou congelado. Então, não mudou nada. Ele continua o E6. Isso resolveu o problema? Resolveu. Olha lá. Correto? Então, ele continua pegando 10%. Ah, professor, qual a vantagem, então? A vantagem é que se você precisar mudar o desconto, você não precisa mais mexer na fórmula, porque o desconto não está dentro da fórmula, o desconto está fora. Ó. Agora eu vou dar um desconto de 20%. Automaticamente calcula. Aí eu vou dar um desconto de 30%, 40%, 50%. Correto? Então, é interessante quando você vai desenvolver a sua forma, a sua função, você coloque apenas coordenadas. Né? Se você precisar colocar valores numéricos, coloque em outro lugar. Ah, pode ficar solto assim, que nem os 50%? Pode. Ah, mas eu vou fazer para uma pessoa, ela não pode nem ver que tem isso aí, senão ela não vai entender. Não tem problema, você faz a função e oculta a coluna. Clica na coluna lá, ó, em cima da letra da coluna, e manda lá, ocultar a coluna. A pessoa não vai ver isso, a coluna mais, ó. Certo? Ah, como é que eu faço para desocultar a coluna? Você seleciona as duas colunas, né? Onde tinha outra. Ela está aqui no meio, escondida, dá o clique direito, ó. E manda exibir. Então, você pode ocultar as colunas onde tem dados que você já fez a conta, né? Que pegam algum valor matemático, ou cria. E aí você oculta e a pessoa só vai ver o que interessa para ela. Ok? Bom, então espero que tenha ficado bem entendido aí, né? As funções básicas, né? Soma, deixa eu colocar lá de novo. Média, contar números, máximo e mínimo. E com esse nosso cálculo de porcentagem, né? Que vocês tenham entendido o que é o valor absoluto, o que é o valor relativo. Então, para que você possa copiar uma fórmula, uma função, sem ter problemas, ele incrementar onde não deve, né? Então, se eu não colocar o cifrão, ele ia copiar aqui, ó, ia colocar para fazer o cálculo aonde não tem nada, tudo em branco. Ah, mas eu podia fazer isso, professor. 50%, né? Mas aí a gente tem que colocar, como é que fala? Em dimensões maiores, né? Então, imagine que você tenha 2.000 produtos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você já cadastrou os produtos, e aí você só diz a porcentagem lá na célula específica. E pronto. Automaticamente ele vai fazer o cálculo. 0%, volta para o valor. 10%. Ok? Então, isso é uma das grandes vantagens de se usar planilha eletrônica, né? Você tem um trabalho de construir aquela planilha uma vez e depois você altera pouquíssima coisa. Ok? Bom, eu vou gravar outro vídeo em seguida, começando a falar sobre a função se, né? A função condicional se, dando continuidade aí no slide de vocês, no PDF de vocês aí, certo? Então, essa aula agora eu vou encerrar, porque senão vai ficar muito longa.